Olá, minha gente! Dando início à Resolução da Medicina de Jundiaí 2021, a primeira questão traz como tema produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Antes de tratar esses conceitos sob o ponto de vista da biologia, eu quero tratar o conceito de bruto e líquido. Fui no mercado e comprei essa lata de cookies, biscoitinhos de manteiga deliciosos. Quando eu falo em peso bruto desse produto, peso bruto, estou falando do total. Estou falando da massa total disso aqui, que envolve a lata e os cookies que estão aqui dentro. O bruto sempre se refere ao total. Peso da embalagem. Peso da embalagem é o peso da lata. Quando eu falo em peso líquido, nós temos que pensar sempre numa diferença do peso total menos o peso da embalagem. Ou seja, o peso líquido se refere aos cookies que estão aqui dentro, aos biscoitinhos, que é o que me interessa, que é o produto que eu estou levando para minha casa. Então, quando você compra essa lata, vem impresso na lata o seguinte, ó, peso líquido, 150 gramas. Ele está dizendo que eu estou levando para casa 150 gramas de cookies, 150 gramas desses biscoitinhos, que é o que eu vou comer e o que eu vou aproveitar. Então, o bruto é o total, embalagem mais o produto, e o líquido é a diferença entre o total menos o peso da embalagem, ou seja, quanto de produto você está levando para casa. Vamos agora pegar essa ideia de bruto e líquido e trazer para a biologia. Produtividade primária bruta é o total de matéria produzida em um ecossistema pelos organismos autótrofos, pelos organismos produtores, através do processo de fotossíntese. Ou seja, quando eu falo bruto, produtividade bruta, eu estou falando do total de alimento, do total de matéria orgânica. R corresponde ao consumo, aquilo que os organismos usam, que um determinado nível trófico usa para manter a sua vida. E esse consumo se dá na respiração, a energia que vai ser fornecida para as atividades metabólicas desses organismos. A produtividade líquida, lembra, o líquido, eu sempre calculo por uma diferença. A produtividade líquida é a diferença entre o total de matéria orgânica produzida, o total de alimento produzido nesse ecossistema, menos o que é consumido, menos aquilo que é utilizado no processo metabólico, é consumido na respiração. Assim como o peso líquido, a produtividade líquida é uma diferença. Portanto, é aquilo que fica disponível para cada nível trófico utilizar nas suas atividades metabólicas. A partir desses conceitos, a gente vai trabalhar então esta questão número 1. Na questão, ele apresenta um esquema bastante complexo, mas que eu vou tentar simplificar a compreensão desse esquema para você. Aqui do lado você tem uma plantinha, um organismo autótrofo que realiza fotossíntese. Na fotossíntese, a planta absorve energia luminosa e transforma isso em energia química, energia da matéria. Matéria que fica incorporada ao seu corpo. Então as folhas, o tronco, os galhos, as raízes, tudo isso é matéria incorporada. É matéria produzida rica em energia. Parte dessa energia que foi incorporada, parte dessa energia que foi assimilada, vai ser consumida pela própria planta no seu metabolismo, vai ser consumida na sua respiração. E essa energia consumida, ela se dissipa para o ambiente na forma de calor. Então eu tenho energia absorvida, energia incorporada e energia dissipada, energia que vai embora na forma de calor, fruto do processo de respiração. Tudo bem? Vamos ao esquema da questão. Aqui está o Sol e aqui está a PPB, a produtividade primária bruta, ou seja, tudo que as plantas, tudo que os autótrofos deste ecossistema produziram de matéria orgânica através do processo fotossintético. Então, isso aqui representa o total de energia absorvida e total de energia incorporada pelos autótrofos no processo de fotossíntese. Parte desta energia incorporada, ela vai se dissipar para o meio na forma de calor. O que é essa dissipação? Como eu disse, a planta produziu matéria orgânica e ela vai usar parte disso no seu metabolismo, na sua respiração. E isso se dissipa na forma de calor. O que fica disponível para o nível trófico seguinte não é esse total, é uma parcela menor.
Essa parcela menor é a PPL, é a produtividade líquida. Lembra, líquido é a diferença entre tudo que foi produzido e o que foi consumido na respiração. Isso vai para o nível trófico seguinte. Os consumidores primários incorporam esta quantidade de energia. Parte disso eles vão utilizar no seu próprio metabolismo, se dissipa na forma de calor. A novidade é que nessa questão ele acrescenta um outro conceito, que é o conceito de energia não assimilada. Então essa setinha que sai aqui para baixo é energia que não é assimilada. É energia daquilo que não foi digerido pelo organismo, não foi incorporado e que sai no seu cocô, vai embora nas suas fezes. Então a quantidade de energia disponível ao nível trófico seguinte é a diferença entre tudo que foi incorporado, o que se perde para o meio na forma de calor em função do metabolismo, e menos ainda aquilo que não foi incorporado, que não foi assimilado, que foi embora no cocô. Então a quantidade de energia menor ainda fica para o nível seguinte. Parte ele usa no seu metabolismo, dissipa-se como calor, parte ele não incorpora, vai embora no cocô e o que fica para o nível seguinte é sempre uma quantidade menor. Ou seja, ao longo da cadeia alimentar, a quantidade de energia disponível vai sempre o quê? Diminuindo, vai sempre reduzindo, em função do consumo e das perdas, principalmente pelo processo metabólico na respiração. A questão número 1 diz o seguinte: o esquema ilustra o fluxo de energia que ocorre em uma cadeia alimentar. A sigla PPB representa a produtividade primária bruta e a sigla PPL representa a produtividade líquida. Letra A. De acordo com o esquema, parte da energia assimilada pelos organismos de determinado nível trófico é utilizada no metabolismo dos próprios organismos, não sendo transferida ao nível seguinte. Cite um processo metabólico que produza a energia utilizada no próprio metabolismo. Explique por que a energia na cadeia alimentar não pode ser considerada cíclica. Então a primeira pergunta é: cite um processo metabólico que produz a energia. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma ressalva. Energia não se produz, energia não se destrói. Na melhor das hipóteses, a energia se transforma. O que nós temos aqui são transformações energéticas. A energia luminosa é absorvida pelas plantas no processo de fotossíntese e transformada em energia química, que fica incorporada na matéria. Então, quando ele pergunta para nós, cite um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo, ele se refere à energia que foi absorvida pelas plantas no processo fotossintético e utilizada para a produção de matéria orgânica, a PPB. O processo é o processo de fotossíntese. A segunda questão: explique por que a energia na cadeia alimentar não pode ser considerada cíclica. A energia ela não segue um caminho cíclico. A energia segue um caminho unidirecional ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Porque a energia entra no ecossistema através do processo fotossintético. Como ela vai sendo usada, como ela vai sendo consumida no metabolismo dos organismos na respiração, parte da energia vai se dissipando, então ela vai se perdendo na forma de calor. E ela não pode ser reaproveitada, ela não pode ser reutilizada. Por isso ela não segue um caminho cíclico, mas ela segue um caminho unidirecional. Se fosse um ciclo, ela entra como luz e deveria sair como luz. E não é o que acontece. Ela entra como luz e se dissipa como calor. Letra B. O esquema mostra que os consumidores de cada nível trófico não transferem para o nível trófico seguinte toda a energia obtida do nível trófico anterior. Parte dessa energia é dissipada, depois de assimilada, e parte não é assimilada. A que corresponde a energia dissipada? A que corresponde a energia não assimilada? Bom, a energia dissipada, como você já sabe, é a energia que se perde na forma de calor. Ela é absorvida, ela é assimilada, utilizada na atividade metabólica, na respiração, e se perde na forma de calor. Agora, a energia não assimilada corresponde àquilo que o organismo usa como alimento, não digere e, portanto, não absorve e sai na forma de fezes, sai na forma de cocô. Um exemplo claro disso é a celulose. Quando a gente come um alimento de origem vegetal, estamos nos alimentando parte de celulose, isso passa pelo nosso sistema digestório sem que ocorra a digestão, e isso sai nas nossas fezes. Ela não é incorporada, ela não é assimilada. Um exemplo é a celulose.
Quando nos alimentamos de qualquer alimento de origem vegetal, nele contém celulose. Nós não somos capazes de digerir a celulose. Então ela passa pelo nosso sistema digestório e é eliminada para o ambiente. Ou seja, ela não é digerida, ela não é absorvida, ela não é assimilada, não é incorporada. Sai nas fezes.